Agora, estamos raízes latinas, né? Página 9. Quem é que começa? Eu. Calma, calma. Maria Fernanda. Emanuel, quer se oferecer? Vai, Emanuel. Número 1. Posso ler? Sim. Use o que você já aprendeu de latim para explicar o sentido da palavra sublinhada em cada sentença. A rainha adora ir eventos equestres de cavalo. Qual é a palavra latina? Equus. Equus. Primo com você. Maria Fernanda, número 2. Se você é cantor, deve cuidar bem das suas cordas vocais. De qual palavra vem? Voca. Vocare significa chamar, né? Felipe, número 3. Os clubes de futebol gostam de ver nos estádios muitos espectadores. Qual é a palavra latina? Espectador. Espectar. Esatto, o verbo spectare è osservar, assistir. Né? Ok, João Pedro, número 4. Sim. O serviço militar é obrigatório em muitos países. Milites? Esatto, milite, soldados. Ok. Mariana, o 5. Os professores muitas vezes recorrem a recursos audiovisuais em suas aulas. Qual é a palavra originária? Esse eu não sei, professor. Você sabe. Olha, palavras para ajudar. A própria fonte. Não tem nada a ver. Audio. Nós estamos na página 9, certo? Sim. Eu sei, professor. Ma si refere ao capítulo 1, os quadrinhos. Eu sei, professor. Sim, Maria Fernanda, só um momento. No capítulo... Áudio. Como? Áudio. Exatamente isso. Então, na sua opinião, que são os recursos audiovisuais? Manuel, desliga o microfone, por favor. Está fazendo barulho. Manuel? Desliga o microfone, está fazendo barulho. Mariana, como você interpreta audiovisuais? Alguma coisa que se escuta e se pode ver? Exatamente isso. Parabéns, menina. Exato. Audio e video, né? Ok. Cadê a Maria Fernanda? Fugiu. Felipe, notícias de Roma. Faça o jornalista. Notícias de Roma. Descobrindo o passado. Flávio e sua família viveram em vida Holanda por aproximadamente 6 anos no início do século II depois de Cristo, junto às Juntar.
É juntar. Junta as evidências que ajudam a compreender a vida deles. É como montar um enorme quebra-cabeça. Ok, João Pedro, pode continuar? Arqueólogos que fizeram escavações em Indolândia podem nos dizer muito sobre essa família. Eles encontram muitos itens que pertencem à família e às outras pessoas que viveram dentro e fora do forte. Foram encontradas, por exemplo, as sandálias de Lepidina, além de seu pente com a respectiva caixinha onde era guardado as agulhas de costura que ela usava. Esses artefatos estão expostos em um museu de Vindolândia. Ok. Manuel, pode continuar? Todos os anos, arqueólogos fazem escavações em Vindolândia. Eles encontraram restos de construções usadas pelos soldados e também por Flávios e sua família. Os arqueólogos até determinaram o tamanho dessas construções, inclusive da casa onde Flávios e sua família moravam de verdade. Nossa Senhora, tem alguém que está te perseguindo? Maria Fernanda, pode continuar? Quando a família deixou o forte, Flávio decidiu queimar suas cartas pessoais junto com os arquivos do forte. Porém, as tabuletas e madeiras escritas não foram totalmente destruídas. Elas acabaram enterradas e quando os arqueólogos escavaram, as mensagens contidas nelas puderam seguidas. Sim, Mariana, pode continuar e concluir? Os arqueólogos também encontraram lápides com inscrições. Elas não dão informações valiosas. Elas nos dão informações valiosas sobre as pessoas que viveram no forte e sobre suas crenças religiosas. Tudo claro? Dúvidas, perguntas? E por que se escondem todos? O único que tem coragem de aparecer é Felipe. Oh, agora sim. Estou vendo a Mariana também, um pedaço. Ok. Você que eu tô comendo, eu não comi nada. Não comeu nada? Eu só comi Nossa. um pedaço de bolo, um pedaço de coxinha e nem me encheu. Eu tava me confessando. Você não continua não comendo? Desaparece? Torna transparente? O senhor não gosta que eu não gosto de comer na sala de me vendo. Tá bom. Mariana, pode continuar, por favor? É do quadrinho lá, da imagem? Página 10. Um trabalho importante. Depois dos desfiles, Flávio dá aos soldados algumas ordens surpreendentes. 1 e 2. Milites, linha colligite, milites sirvam, currunt, militas linha truncant. Sim? Soldados, recolham a lenha. Os soldados correm na floresta. Os soldados cortam lenha. Ah, bom. Você é rápida demais, né? Ok, João Pedro. Milites, ligna colligite, Linha. linha, milites, linha colligite, milites, in silvan corrunt, milites, linha truncante. Soldados, recolhem a lenha. Os soldados correm na floresta. Os soldados cortam a lenha. Ok. Maria Fernanda. Milites, linha colligit. Milites in silvan current. Milites linha truncant. Soldados, cortam a lenha. No, recolham. Recolham. Sì, tem verbos ali.
palavras para ajudar, né? Soldados recolham a lenha. Os soldados correm para a floresta. Os soldados cortam a lenha. Sim, Felipe? Milites, linha, colite. Milites, inscrivam, cure. Milites, linha, trunca. Soldados recolham a lenha. Os soldados foram para a floresta e recolheram a lenha. No, è presente. Os soldados correm na floresta. Os soldados cortam a lenha. Os soldados correm na floresta. Os soldados carregam a lenha. Cortam. Os soldados cortam a lenha. Sim. Emanuel? Milites, linha, colite. Milites in silvan current. Milites, linha, trucant. Soldados, peguem lenha, Recolham a lenha. recolham a lenha. Os soldados correm na floresta. Os soldados cortam a lenha. Sim, 3 e 4 também, Emanuel. Milites hoc construunt. Cur hoc facimus. Cur hoc facimus Nescio. nescio. Tum milites tabulas in hovem lacant. Iactant. Iactant. Hovem. Os soldados constroem uma fogueira. Sim? O que estamos fazendo? No, cur é porque. Por que estamos fazendo isso? Isso, hoc. Nescio. Nescio. Não sei. Não sei. Então, Então os soldados. Tabuletas jogam as tabuletas de escrever na fogueira. exato. Como está escrito lá nas notícias de Roma, quando a família deixou o forte, Flavius decidiu queimar suas cartas pessoais. E como eles escreviam em cima tabuletas de madeira, tabuletas foram queimadas, né? Tudo combina com tudo. João Pedro. Milites hovem construunt. Construunt. São dois Construunt. Cur hoc facimus. Allora, Nescio. o H non è pronunciato hoc, è facimus. Cur hoc facimus. Nescio. Tum milite tabulas in hovem in iactant. Iacta. Sim. Os soldados constroem uma fogueira. Por que fazemos isso? Não sei. Então os soldados jogam tabuletas de escrever. In rogum. Oi? In rogum. Jogam as tabuletas. De escrever. Sì, tabulas e tabuletas de escrever. In rogum. Jogam onde? Jogam na fogueira. Na fogueira, esatto. Mariana? Milites hovem construunt. Construunt. Milites hovem construunt. Cur hoc facimus. Facimus. Cur hoc facimus. Nescio.
Tu milites tabulas in rogum iactant. Sim. Os soldados constroem uma fogueira. Por que fazemos isto? Não sei. Então, os soldados jogam tabuletas de escrever na fogueira. Ok, Maria Fernanda. Milites rogum construum. Cur hoc facimus. Fatimus. Nestio. Nescio. Tu milites Tabulas. tabulas in rogum iactam. Sim. Os soldados constroem uma fogueira. Espera, né? Por que estamos fazendo isso? Não sei. Então, os soldados jogam as tabuletas de escrever na fogueira. Sim. Felipe. Milites rogum construum. Cur hoc facimus nesti. Tum milites tabulas in rogum iactam. Iactant. Os soldados estão construindo uma fogueira. Por que fazem isso? Não sei. Os soldados jogam tabuletas de escrever. In rogum. Jogam onde? Jogam na fogueira. Sì, tem in rogum, né? Na fogueira. Exato. Cinco. Jogam na 5 e 6 também, Felipe. Ancile larido, cálido, porta, et, rogum fundo, milites, filites, terra, Subito. súbito, rogos, ardet, et tabule ardent. Sim. Eu vou memorizar, tá? Porque eu não sei o resto. As mulheres estão colocando na fogueira. Não entendi. Olha, Ancille. soldados Felipe, escuta bem. Ancille significa o quê? colocam. Ancille, você tem palavras para ajudar? As escravas colocam banhas de porco na fogueira. Não é assim. Portam. Carregam. Banha. Os escravos carregam banha de porco. Calidum. Quente. E Porco. a despejam. E a despejam na fogueira. Ok, agora sim. Os soldados jogam as pedras. Não, jogam nada. Olha, palavras para ajudar. Os verbos. Os soldados colocam pedrinhas usadas para... Verbo. Os soldados Terunt. Que significa o que terunt? Verbo. esfregam. Sílices. Os soldados colocam... Não, esfregam. Os soldados esfregam as pedras para fazer fogo. Sim. Subito.
De repente, Sì. coloca. No. De repente. Rogus. De repente, quem? De repente, as pedras. No. De repente a fogueira ardet. Verbo. De repente, a fogueira arde. Sì. Queima. E? E queima. No. A fogueira queima. Queima. E? Tabule? As tabuletas ardem. Queimam. Repita. Tabuleiro. Que professor? Repita. De repente. De repente, A fogueira queima. feira queima. E E as tabuletas elas ardem. queimam. Também. É o mesmo verbo. Só que ardet está no singular e ardent está no plural. Né? Claro? Claro. Bom, Emanuel. Antille laridum calidum portant, et in pabum fundunt. Milites silices terunt. Subito rovus ardet, et tabule ardent. As escravas pegam banha de porco, Carregam. carregam banha de porco quente e colocam na fogueira. E despejam na fogueira. Os soldados pegam sílex, Não é pegam. ficam esfregando os sílex para tentar fazer fogo. E de repente a fogueira arde e as tabuinhas ardem. Sim. Maria Fernanda. Antille laridum calidum portet, et in robum fundum. Milites silites terunt. Subito rogus ardent, et tabule ardent. As escravas despejam Não, de carregam, portam, carregar, portar. As escravas carregam banho de porco quente e despejam na fogueira. Os soldados esfregam o sílis. Sim? De repente, a fogueira arde, a fogueira Sim, pode queima e as tabuletas de escrever queimam. ser. Sim. Mariana. Antille laridum calidum portant, et in robum fundum. É ancille. Antille laridum calidum portant, et in robum fundunt. Milites silites terunt. Subito robus ardent, et tabule ardent. As escravas levam banha de porco quente e despejam na fogueira. Os soldados esfregam sílex e, de repente, a fogueira queima e as tabuletas de escrever queimam. Sim. João Pedro. Antille Ancille. laridum calidum portant, et in robum fundunt. Milites silites terunt. Subito robus ardent, et tabule ardent.
Sim. As escravas carregam banha de porco e despejam na fogueira. Banha Os di porco. soldados esfregam È bagna di porco quente, calidum, né? banha de porco quente e despejam na fogueira. Os soldados esfregam sílex, de repente a fogueira queima e as tabuletas de escrever queimam. Sì, 7-8 também, João Pedro. Omnes planas spectant, rufus ad hogum appropiquant, rufi noli tangere, huc veni, rufus lacrimat. Todos olham o fogo. Rufus aproxima-se da fogueira. Rufus, não toque! Professor, Oi. o que é Huc Veni? Allora, primeiro, omnes flammas spectant. Eu não consigo te interromper. Todos observam as chamas, né? Todos observam as chamas. Sim. Rufus aproxima-se da fogueira. Sì. Rufus, não toque! E o que é Huc Veni? Venha. Rufus, venha. Não. Venha aqui. Vem. Tá. Então, Rufus, não toque, vem aqui. Rufus chora. Sim. João Pedro, você é rápido demais. Mas o H não deve ser pronunciado. Nem aspirado, nem não aspirado, né? É uc. Veni. Uc veni. Eu sei que muitos têm a tendência de pronunciá-lo aspirado, mas não é assim. São somente duas palavras na língua latina que se aspira o H. As outras não. Bravo João Pedro, rápido, preciso, eficaz, metralhador, Nossa Senhora. Mariana. Omnes flammas spectant, Rufus ad rogum appropinquant. Rufe noli tangere, huc veni, Rufus lacrimat. Todos observam as chamas. Rufus se aproxima da fogueira. Rufus, não toque, vem aqui. Rufus chora. Sim, Felipe. Omnes flammas spectant, Rufus ad rogum appropinquant. Rufe noli tangere, huc veni, Rufus lacrimat. Sim, lacrimat. Todos veem a fogueira. Todos observam. Observam a fogueira. Não, fogueira é rogos. As chamas. Todos observam as chamas. Rufus se aproxima. Sim, ad rogum. E Se aproxima. Rufus se aproxima. E ad rogum. Rufus não chora. Não, pera lá. Você não traduziu. Rufus ad rogum appropinquat. Você traduziu metade. Rufus se aproxima ad rogum. Se aproxima da fogueira. Agora sim. Rufus, não chore. Não toque. Rufus, não toque. Venha cá. Rufus chora. Sim. Emanuel?
Homines flammas spectant, Rufus ad hogum appropinquat. Rufi, noli tangere, uc veni, Rufus lacrimat. Todos observam as chamas, e Rufus se aproxima da fogueira. Rufus, não pode, vem aqui. Rufus chora. Sì, e dulcis in fundo Maria Fernanda. Omnis flamma spectat. Rufus Spectant. ad spectat. Spectant. Termina con NT. Rufus ad irogum appropinquat. Rufe, noli tangere. Uc veni, Rufus lacrimat. Todos observam as chamas. Rufus aproxima da fogueira. Rufo, não toque. Vem aqui. Rufo chora. Sim, tudo claro até agora? Dúvidas, perguntas? Não? Ninguém? Professor, Oi! eu vou sair da aula e o senhor me aceita, tá? Não entendi. Rapidinho. Não entendi. Eu vou sair da sala de aula e aí eu vou voltar, tá? Por que está brava comigo? Não. Ah, está dizendo com um tom de ameaça, eu vou sair da aula, não quero nunca saber. Ah, bom. Vai, professor. Tá bom, agora. Vou sair. Obrigado, agora estou aliviado. Vai tranquila. Tudo claro para todos? Sim? Sim. Ninguém tem uma pergunta para fazer? Curiosidade, nada? Felipe, você é triste demais. Faça um sorriso de vez em quando, tá? Que é bom. Felipe, palavras para ajudar. Substantivos. Tá. Palavras para ajudar. Antigo, escravo. Largo, banha de porco. Linha, lenha. Prova, fogueira. Sílices. Pedrinha usada para fazer fogo. Silva, florestas. Tábulas. Tabuleta de escrever. Pronome. Ó. Isso. Bom, não, para ali. Tá bom. Ok. Maria Fernanda, verbos e adjetivo. Tá. Verbos. Árvore. Queima. Está queimando. Colide-te. Recolham. Current. Correm. Estão correndo. Fatimos. Fátimos. Fátimos. Fazemos. Estamos fazendo. Fundo. Despejam. Estão despejando. Jactant. Jogam. Estão jogando. Nestiu. Nescio. Nestio. Nescio. 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 Agora sim. Não sei. Terem. Esfregam. Estão esfregando. Truncam. Cortam. Estão cortando. Adjetivo. Cálido. Quente. Ok, tudo claro? Bom. João Pedro deve prometer de ler devagar, 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 para que todos entendam bem. Descubra a gramática, você que é curioso. Um substantivo é a palavra que dá o nome a uma pessoa, um lugar, um objeto, e etc. Nomes de pessoas e de lugares são chamados de substantivos próprios. Eles sempre são escritos com inicial maiúscula, tanto em latim quanto em português, como Pandora, Rufus e Indolanda. Todas as outras palavras em latim são escritas com letra minúscula. Ok. Mariana, pode continuar devagar, devagar, devagar. Os substantivos podem exercer diferentes funções em uma frase. Aquele que realiza a ação é chamado de sujeito. Aquele que sofre a ação é o objeto. Em latim, os substantivos que exercem função de objeto
tem terminações diferentes. Tudo claro até agora? Quer dizer que como os verbos terminam de maneira diferente para indicar quem é que faz a ação do verbo, da mesma maneira, os substantivos também mudam a parte terminal da palavra para indicar a função daquela palavra, se é o sujeito ou se é objeto. O sujeito é aquele que realiza a ação. É por isso que antes de traduzir em latim é sempre obrigatório olhar o verbo primeiro, porque é o verbo que indica o sujeito. Se o verbo é singular, o sujeito é singular. Se o verbo é plural, o sujeito é plural. É matemático. Né? Não tem como. É uma regra rígida, fixa. Agora, Mariana pode ler as duas sentenças. Veja estas duas sentenças. A. Robos ardem. B. Não, Milites... leia a tradução. tá. Robos ardem. A fogueira está queimando. B. Milites robum construunt. Os soldados fazem uma fogueira. Pode continuar. Na sentença A fogueira é sujeito. Na sentença B, é um objeto. Por isso ocorre a mudança de robos para robum. Vamos tentar explicar um pouco melhor. Se vocês olham na oração A, na sentença A, ardet é o verbo. É singular ou plural, Maria Fernanda? Qual que é a palavra? Ardet. Ardet é o verbo. Eu não entendi. Bom, Emanuel, na sentença A, ardet é singular ou plural? Singular. Por quê? Porque é uma fogueira. Não, você deve olhar o verbo. É. Termina como? Com S. O verbo é ardet. Termina com T. Exato. Quando o verbo termina com T é singular. Quando termina com NT é plural. Como neste caso é singular, o sujeito é singular. É robus, a fogueira. Né? É por isso que é a fogueira, não as fogueiras. E robus termina em us, porque é sujeito. Na oração B, Emanuel, qual é o verbo? Construunt. Exato. Maria Fernanda, na oração B, o verbo é construunt, como Emanuel falou. Emanuel é singular ou plural? Perguntando pra mim. Emanuel. Plural. Porque tem NT no final. É plural porque tem NT no final, exatamente. Então, Nossa, até rimou. como? Rimou. Não entendi. É plural porque ficou com NT no final. Exatamente. É plural por isso, exatamente. Isso indica que o sujeito é plural. Qual é? Construunt. Não, sujeito. Construunt é o verbo. Milites? É sim, é a única palavra plural, porque robum é singular. Pode falar, Mariana e João Pedro.
Professor, nós vamos ter que sair rapidinho porque a gente vai mudar de dispositivo, tá? Mas a gente já volta. Tá bom? Agora, como Maria Fernanda, presta atenção, como o sujeito é milites, a fogueira não é mais sujeito, é por isso que muda. De rogus muda para rogum, ou seja, é objeto da frase. Quando eu encontro uma frase assim, eu primeiro olho se o verbo é singular ou plural. Depois, neste caso, construo, sei que é plural. A pergunta é, quem é que está construindo? Resposta, os soldados. Pergunta, os soldados estão construindo o quê? A fogueira. A fogueira. A fogueira é objeto da frase. Então, não sendo mais sujeito, não é rogus, mas rogum. Pode falar, Maria Fernanda. Minha irmã tá aprendendo a ler. Aí quando ela lê, por exemplo, o cavalo caiu na água. Aí minha irmã pergunta, quem caiu na água? O cavalo. O cavalo caiu aonde? Na água. Sim? É quase igual ou mais ou menos igual. O processo é sempre o mesmo, né? É você que se deve perguntar, primeira coisa, este verbo é singular ou plural? Se é plural, como construo, o sujeito é plural. Qual é? Quem é que está fazendo esta construção? Os soldados. Os soldados estão construindo o quê? A fogueira. A fogueira é objeto, né? Mas não é necessário que vocês memorizem tudo agora, porque senão o cérebro explode, né? É só para explicar melhor porque as palavras mudam. Se lembra quando falamos, por que Rufus às vezes se torna Rufe, como aqui no quadrinho 8. Por quê? Porque alguém está chamando ele. Então não chama ele de Rufus, chama de Rufe. Os nomes masculinos que terminam em us, quando são chamados, se transformam em e. João Pedro, por exemplo, usamos somente o Pedro, Petrus. Se eu chamo Petrus, chamo Petre, não chamo Petrus, né? Uso, ele se torna Petrus quando é sujeito de uma frase. Petrus está fazendo isso ou aquilo. Mas se alguém chama ele, chama Petre. É diferente o caso feminino porque fica igual. Se eu chamo Mariana, chamo Mariana. Né? Então, como sujeito e como pessoa chamada, é sempre Mariana. Fica. Feminino é diferente. É complicado o suficiente? Sim? Né? Maria Fernanda? Não se preocupe, Maria Fernanda. O pior está para chegar. Oh, tranquila. Qual que é o pior? Agora, Mariana, por favor, sempre devagar, pode continuar. Copie as sentenças e traduza-as para o português. Em seguida, sublinhe o verbo, tanto na versão em português quanto na sentença original em latim. Por fim, coloque um S acima do sujeito e um O acima do objeto. A primeira já está feita para você. Pode ler, número 1. Pandora, Rufo, vocat. Pandora chama Rufus. A Qual? Pandora, Sim, ok. Pandora é o sujeito, Rufo é o objeto e vocat é o verbo. Exatamente. Agora, número 2 para você, Mariana. Lepidina, pompon, spectant.
Primeiro traduzir o que significa. Lepidina assiste o desfile. Sì, observa o desfile. Lepidina é o sujeito, pompon é o objeto e vocat e spectat é o verbo. Esatto. Felipe, numero 3. Mínimos clamores audi. Mínimos sujeito, clamore, objeto e audi, verbo. Sì, agora traduza. Mínimos chão. Mínimos objetos. Do desfile? Non entendi. Lepidina observa o desfile. No Minimus escuta un barulho. Mínimos escutar um barulho. Esatto, a pergunta è: quem é que escuta? Risposta: minimus. Então, minimus é sujeito. Minimus escuta o quê? Barulho, clamore, oggetto da frase. Né? João Pedro, numero 4. Julius Rem explica-te. O Julius é o sujeito. O Julius é o sujeito. O Rem é o verbo. E o explica-te é o objeto. É o contrário. O Rem é o objeto e o explica-te é o verbo. Esattamente. O che significa esta frase? Che Julius explica Rem a situação, o ocorrido, né? Ok? Sim. Felipe, desliga o microfone, por favor, está fazendo barulho. Maria Fernanda, numero 5. Vibrissa mínimo specta. Vibrissa observa mínimos. Sim. Vibrissa é o sujeito, specta é o objeto e mínimos é o verbo. Não, exatamente o contrário. Então, mínimos é o objeto e o verbo é o espetáculo. Sì, geralmente o verbo è l'ultima parola da frase, né? Cuidado. Claro? Emanuel, numero 6. Omnes flamas. Omnes flamas spectam. Não vai pensar, né? João Pedro, desliga o microfone, por favor, está fazendo barulho. Todos observam as chamas. Sim. Todos é o substantivo. No. Não. Sì, è un sostantivo, ma è sujeito. Flamas é o objeto. Expectant é o verbo. Sim, homens é sujeito, né, chamado. É um substantivo, sim, mas com a função de sujeito. Sim. Flammas é um substantivo, mas com função de objeto. Ok? Felipe, numero 7. Tristissimo. Tábulas Jactant. Sim. Mirit é o sujeito, tábulas o objeto e actant é o verbo. Sim. Como traduz essa frase? Os soldados queimam as tabuletas. No, jactant está lá nos verbos. Olha os verbos. Palavras para ajudar. Joga as tabuletas. Repita a frase. Os
soldados jogam as tabuletas. Agora sim, perfeito. Tudo claro por enquanto? Sim. Bom. Maria Fernanda, se não tem perguntas, pode ler a página 12, devagar, devagar, devagar. Pandora decide contar a Rufus uma história para animá-lo. Ele adorou o desfile com o maravilhoso cavalo. Então ela conta a ele a história de um outro cavalo também muito especial. Lê a história toda? Um pedaço. Até aonde, por exemplo? Te falo eu. Vai tranquila. Tá. Pégaso, um cavalo incrível. Há muito tempo, na Grécia, vivia um lindo herói chamado Belerofone. Ele teve uma desavença com Proteu, o rei de Corinto. Então o rei deu a ele algumas tarefas terríveis para serem cumpridas. Uma dessas tarefas era matar um monstro chamado Quimera, uma fera estranha que soltava fogo pelas narinas. Ela tinha uma cabeça de leão, o corpo de um bode e a cauda era uma serpente. E estava destruindo aquele lugar. Belerofone foi dormir, depois de ouvir as tarefas, pensando em como destruiria aquele monstro assustador. Bom, pode parar aqui, obrigado. João Pedro, pode continuar? Sim, professor. É enquanto ele dormia? Sim. Enquanto ele dormia, a deusa Minerva apareceu e colocou uma rédea dourada ao seu lado. Quando acordou, Belerofonte viu um lindo cavalo alado que se chamava Pégaso. Com a ajuda da rédea dourada, ele montou no cavalo e lançou-se ao céu em busca da quimera. Assim que avistou, desceu devagar, tapou sua respiração ardente com um pedaço de chumbo e cortou-lhe a cabeça. Belerofonte ficou tão orgulhoso de seu próprio efeito que decidiu voar com Pégaso até o Monte Olimpo, onde viviam os deuses. Júpiter ficou tão irado com a arrogância de Belerofonte que mandou uma vespa para picar Pégaso. Belerofonte foi derrubado de seu cavalo e despencou para a terra. Ok, tudo claro? Bom, Emanuel, pode ler ali embaixo? O que Meninos de Bricha fala, né? Lembre-se que o verbo é a palavra que indica a ação na sentença, e um substantivo é o nome de uma pessoa em lugar de um objeto. Claro? Sim, Claro. claríssimo! Uau! Podemos continuar? Sim. Sim? Vai, Emanuel! Maria Fernanda, desliga o microfone, por favor. Está fazendo barulho. Felipe também. Augustus. Lá, Augustus. Julius se junta ao exército. Enfim, soldado. Oh, que alegria! Julius se juntou ao exército romano e em breve deixará Vindolanda. Ele fala sobre esse projeto com Flávios e Rufus. Nunc miles Romanus sum, laetissimus sum. Curtam letus est Iuli. Quod legiones Romane notissime sunt. Cur legiones Romane notissime sunt. Quod milites Romani semper superunt. Agora sou do exército romano. Estou muito feliz. Sou um soldado romano. Sou um soldado romano.
E- O que é tanto? No, pera. Como traduz letissimo sum? Estou muito feliz. Sim, esatto, perché è un superlativo, né? Muito feliz, felicissimo. Por que você está tão feliz, Julius? Viu che rispondeu? Bravo. Porque as legiões Romane, romanas, sì. o que é notíssime? Non tenho ali nas palavras para ajudar. São muito famosas? Esatto. E por que as legiões romanas são muito famosas? Porque os soldados romanos sempre vencem. Esatto, sempre ganham, sempre vencem. Parabéns, Emanuele. Felipe! Num miles romanos. Desculpa, Maria Fernanda, desliga o microfone, por favor, está fazendo barulho. Eu não sei porque ele tá ligando toda hora. Então, Tem vida sua própria? pode. Legiones romanas. Notíssimos são. Felipe, parece que você está lendo um discurso de velório. Um pouco de alegria, porque Julius está feliz, tá? Não morreu ninguém por enquanto. Participe um pouco da alegria dele. Continua. Cur. Legiones romanas. Notíssimas são. Quod. Non è quid, è quod. Quod. Milites romanos. Sempre supera. Sim. Agora Julius é o soldado. No, ma ele che sta falando. Agora eu sou. Eu sou o soldado romano. Sim. Estou muito feliz. Por que Estou. você Pera. Como traduz letissimo sum? Estou muito feliz. Non parece. Você quase chora. Faça um sorriso. Agora sim, está feliz. Curtam letus. Por que você está feliz, Julius? Está tão feliz. Por que você está tão feliz, Julius? Porque sou soldado romano. E onde leu? Isso che non sta scritto. Quod legiones romane, porque as legiões romanas, Porque as regiões no legiões com L, romanas são, Porque as legiões romanas são muito famosas. Porque as legiões romanas são muito famosas. Porque as legiões são famosas. Porque as legiões, não deves pular palavras, menino. Porque as legiões romanas são muito famosas. São muito famosas. Porque romanos No. sempre ganham. Milites romani, os soldados romanos, Os romanos sempre ganham. os soldados romanos sempre ganham. Sim, Maria Fernanda. Desliga o microfone, Felipe. Quadrinho 1 e 2, né? Sim, Nunc miles romanos sum. Letíssimos sum.
Letus es Júlio ou é Júlio mesmo? No, è Iuli. Júlio. Quod legiones Romanae notissime sunt. Cur legiones Romanae notissime sunt. Quod militares Romani semper superam. Agora sou soldado romano. Estou muito feliz. Oh, un poco di allegria, viu? Tá. Agora sou um soldado romano. No, você está mostrando alegria, isso stavo dicendo. È buona, sì, è corretto. Felipe parece mortorio. Por que está tão feliz, Julius? Porque As legiões. as legiões romanas são muito famosas. Por que as legiões romanas são muito famosas? Só acrescento por quê. Por quê? Porque os soldados romanos vencem sempre. Sim, João Pedro. Nuns milis Romanos sum, letissimus sum, purtam letus es Iuli, quod legiones Romani notissime sunt. Cur legiones Romani notissimus sunt, quod milites Romanium semper superam. Agora sou um soldado romano. Estou muito feliz. Por que você está tão feliz? Porque a legião romana são muito famosas. Por que a legião romana é muito famosa? No, è plural. Perché è plural. Perché as legiões romanas. Por que as legiões romanas são muito famosas? Porque os soldados sempre vencem. Os soldados romanos, milites romani, né? Ok, Mariana, dulcis in fundo. Nunc milis Romanus sunt, letissimus sunt. Purtam letus es Iuli, quod legiones Romani notissime sunt. Cur legiones Romani notissime sunt, quod milites Romani sempre superant. Agora sou um soldado romano. Estou muito feliz. Por que está tão feliz, Júlio? Porque as legiões romanas são muito famosas. Por que as legiões romanas são muito famosas? Porque os soldados romanos sempre vencem. Bom, tudo claro? Perguntas? Ok, então paramos